Olá, eu sou a Vanessa Alves do site Fotografia Dicas. Nesse vídeo eu quero dividir um pouquinho das minhas experiências fotográficas num bate-papo com você. Recentemente eu comecei a andar na minha bolsa com uma câmera de entrada com a lente 40mm. E daí um amigo meu me perguntou por que agora eu tô andando com a lente 40mm. E é isso que eu quero bater papo hoje com você. Quando eu vou fazer fotos para trabalho, eu já levo a lente de acordo com o que eu vou precisar. Às vezes mais de uma lente, eu levo os milímetros que eu preciso para aquela situação, que tipo de textura eu quero, que conceito eu vou trabalhar. Então, o que eu quero te contar não é a lente que eu levo para trabalhar, mas a lente que eu tô escolhendo para levar no meu dia a dia agora. Quando eu vou sair, quando eu vou na casa de alguém, quando eu vou num parque, quando eu tô passeando na rua, que lente que eu levo? Eu sempre andei com a lente 24 105mm da Canon, que é uma lente profissional e que eu adoro. Só que ela é uma lente muito pesada, que ocupa muito espaço na minha bolsa. Eu tenho que levar uma bolsa maior, às vezes uma mochila. Então, tava me cansando mesmo um pouco, porque eu já trabalho com fotografia levando câmera e equipamento pra cima e pra baixo. Daí no fim de semana eu tenho que ficar carregando a câmera também, aí tava me cansando um pouco. E também porque essa lente, ela é uma lente mais cara e chama muita atenção. E aqui em São Paulo tá um pouquinho perigoso. Então você tá andando às vezes na rua, para tirar uma foto, podem levar sua câmera. Tudo bem que eu tenho seguro e tal, mas eu não quero ficar tendo esse tipo de trabalho, porque eu preciso do meu equipamento para trabalhar, então eu não posso ficar alguns dias sem. Por mais que eu tenha outras câmeras, por mais que eu tenha outras lentes, eu posso estar precisando daquele equipamento. Então eu não quero também ter essa dor de cabeça de ter que ficar comprando tal. Então eu acabei escolhendo uma câmera de entrada com a lente 40mm, porque ela é mais leve e melhor, cabe na minha bolsa. Vocês vão ver aí os comparativos na tela do tamanho dela em relação a 24 105mm, que sempre foi minha preferida. Depois da lente do kit, que eu recomendo sempre que você use a lente do kit. E daí, o mais interessante, tipo, ele fez essa pergunta e eu não esperava me aprofundar tanto quanto a nossa conversa foi se aprofundando. E daí que eu decidi fazer o vídeo pra contar pra gente, porque o que acontece? Eu escolhi essa lente sem pensar em linguagem, sem pensar em conceito, sem pensar em enquadramento, sem pensar em nada. Eu só pensei, eu quero a lente mais prática que eu tenho. Ponto. Simples. Aí eu peguei e saí. E tô levando a câmera comigo. E o que eu percebi é que eu tava tão acostumada a poder dar zoom. Por mais que eu trabalhe com lente fixa, eu trabalho com bastante lente fixas. Mas quando eu trabalho é diferente o meu pensamento de um trabalho para um dia a dia, uma coisa que a gente vê na rua, uma flor, qualquer coisa, uma pessoa. É completamente diferente. E daí eu peguei a lente 40mm, lente fixa, e comecei a trabalhar de novo meu olhar e olhar e ver aquele enquadramento diferente e ver outra possibilidade, porque quando eu tô com uma lente zoom, eu gosto bastante de fazer as coisas enquadradinho e mais fechadinho, e de repente eu não tenho esse zoom e eu comecei a olhar como que eu posso enquadrar isso que eu quero com um enquadramento um pouquinho mais aberto. E daí que eu comecei a explorar um pouco mais o meu pensamento fotográfico. E eu falo de pensamento fotográfico o tempo todo, vocês me conhecem. Mas quando a gente vai se acostumando a fazer algo, a gente direciona o nosso pensamento para outro caminho. E daí eu fiz assim, agora eu vou para cá com o meu pensamento. E tem sido muito legal. Eu tô tirando fotos diferentes, fotos que eu não esperava tirar. E me lembra muito quando eu comecei a fotografar, porque quando eu comecei a fotografar, eu só tinha uma lente 50mm. E era outro olhar. E de repente eu fui para as lentes zoom e foi outro olhar, e agora eu voltei para aquele primeiro olhar. Então, com o tempo eu vou postando os resultados para vocês lá no meu Instagram, porque tá sendo legal, que eu ainda não trabalhei na finalização dessas fotos. Tô ainda nos cliques e nessa experimentação de olhar, e tem sido muito bom mesmo. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar para você, fazer alguns desses testes, esse estudo fotográfico, sabe? Pega a sua lente fixa e não sai um dia só não, sai vários dias com ela, para você conseguir explorar bem esse seu olhar fotográfico. Você vai ver que você vai fazer cliques diferentes do que você faria, você vai ver que seu pensamento é diferente do que quando você está com uma lente zoom ou com uma outra lente, 85mm, 100mm,
muda muito, é muito interessante. Achei muito legal esse meu trocar de pensamento. E eu tô propondo isso pra você. Se você não tem uma lente fixa, que é aquela lente só 50mm, que tem só 50 mm, se você tem assim, por exemplo, 18-55, você tem uma lente zoom. Eu proponho pra você que você coloque sua lente no 18mm ou no 55, trave ali e clique só naquele enquadramento. Você vai precisar ir mais pra frente, mais pra trás, pra enquadrar, mas você vai ver que você tá fazendo uma foto diferente, que você tá olhando para aquilo diferente. Então era isso que eu queria propor. Tem um monte de outros pensamentos fotográficos que eu quero conversar com vocês, e eu vou ir de vez em quando gravando alguns vídeos sobre essa coisa da fotografia, essa coisa que toca a gente, que faz a gente pensar e ficar se aprofundando e relacionando as coisas. Então, eu vou gravar outros vídeos também de bate-papos fotográfico e eu espero que você tenha gostado, espero que você faça esse estudo da lente fixa, me conta, sabe? Me deixa comentários depois, me contando o que você fez, o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu, se foi bom, se fez você pensar de outra maneira. Divide isso comigo, vai ser muito bom. Eu gosto muito dessa nossa troca de ideias e também dessa troca de arte, né? De conceito. Deixa um comentário, eu vou gostar muito. Clica no joinha, que eu vou ficar muito feliz. Se você ainda não baixou meu e-book, não conhece a minha área VIP, se cadastre aqui embaixo para você ter acesso. Lá tem um monte de outras dicas exclusivas para quem é meu assinante. É tudo grátis, tá? É só você se cadastrar. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! A fotografia de estrelas é realmente muito linda e a gente tem a impressão de que é um clique super fácil de se fazer, que é só a gente pegar a nossa câmera, ir lá e tirar foto do céu maravilhoso. E não é bem assim. A fotografia de estrela já é uma fotografia de nível mais avançado.